Carmen Thomas era uma mãe carinhosa de 33 anos. Em junho de 2010, ela sumiu do nada. A última pessoa que a viu com vida parece ter sido seu ex-namorado Brad, que diz que não sabe onde ela está. Nos dias depois que ela sumiu, a polícia achou o carro dela largado em Hamilton, uns 120 quilômetros longe da casa dela. Dentro do carro, os policiais acharam uma mala e 2 cartas. Mas tinha algo estranho no carro, como se alguém tivesse tentado fazer parecer que ela tinha ido embora por conta própria. Além disso, descobriram outra coisa importante. As mensagens mandadas do celular de Carmen depois que ela sumiu não pareciam ter sido escritas por ela, do jeito que ela costumava escrever. Isso fez os investigadores pensarem que outra pessoa podia ter mandado essas mensagens para esconder pistas. Mesmo com todo o trabalho da polícia, parecia que Carmen tinha sumido sem deixar rastros, deixando muitas perguntas sem resposta. Essa história aconteceu em 2010, em Auckland, uma cidade no norte da Nova Zelândia. Carmen Thomas, a pessoa principal dessa história, tinha 33 anos. Ela nasceu em outubro de 1977 na África do Sul. Desde pequena, Carmen sempre teve uma personalidade forte. Teresa, a mãe dela, criou Carmen sozinha e conta que a filha era alegre e às vezes teimosa, mas de um jeito bom. Carmen sempre gostou de chamar atenção desde criança, cantava, dançava e adorava tirar fotos, agindo como uma princesinha. Quando Carmen tinha 3 anos, ela e a mãe dela se mudaram para Nova Zelândia. Lá, Teresa casou com um homem chamado Neville, que adotou Carmen como filha. Carmen amava muito Neville, mas quando ela tinha só 10 anos, ele morreu de repente. Isso deixou ela muito triste. De uma menina alegre e cheia de vida, Carmen ficou quieta e triste, o que preocupou muito Teresa. Para tentar ajudar Carmen, Teresa decidiu se mudar com ela para Yorkshire, na Inglaterra, onde tinham parentes que podiam ajudar. Essa mudança fez muito bem para Carmen. Aos poucos, ela voltou a ser alegre e fez muitos amigos novos. Carmen virou a pessoa mais animada das festas, confiante e corajosa. Quando Carmen era adolescente, Teresa quis voltar para a África do Sul. Mas Carmen não queria ir porque não queria deixar os amigos e a vida que tinha feito lá. Ela convenceu a mãe a deixar ela ficar na Inglaterra, enquanto Teresa voltava sozinha para a África do Sul. Carmen ficou morando com amigos e parentes, mudando de casa em casa. Depois que terminou a escola, Carmen passou alguns anos mudando de cidade em cidade. Por fim, ela foi morar em Southampton para estudar na faculdade. Mas em 2000, quando tinha 23 anos, Carmen recebeu uma notícia muito difícil. Ela tinha câncer. Foi uma época muito complicada, e ela teve que parar de estudar para fazer vários tratamentos. Por sorte, os tratamentos deram certo. Carmen se curou do câncer, voltou para a faculdade e se formou em marketing. Depois de se formar, Carmen decidiu realizar um sonho: morar em Londres. A cidade era perfeita para ela porque Carmen tinha muita energia, adorava a vida agitada da cidade e as festas noturnas. Ela tinha um jeito especial que atraía as pessoas, e Carmen sabia usar seu charme para conseguir o que queria. Ela conseguia entrar em clubes especiais, ir para áreas VIP e fazer as pessoas fazerem favores para ela. Numa noite em Londres, ela conheceu Brad Callaghan, um engenheiro da Nova Zelândia que tinha 34 anos. Brad era um ano mais velho que ela e tinha morado na Austrália antes de ir para a Inglaterra. Ele também era muito sociável e, igual a Carmen, tinha um jeito que atraía as pessoas. Os dois se gostaram logo de cara e começaram a namorar rapidinho. Depois de poucos meses, Carmen foi morar no apartamento de Brad. Mas o que parecia uma história perfeita logo ficou complicado. Os amigos de Carmen dizem que o namoro deles tinha muitas brigas e problemas. Em 2004, Carmen ficou grávida. Isso fez os dois pensarem sobre o namoro deles e como podiam dar uma vida mais tranquila para o bebê. Os dois vinham de famílias com problemas. Carmen cresceu só com a mãe, e Brad sofreu muito quando os pais deles se separaram, e não queriam que o filho deles passasse pelas mesmas coisas. Então, decidiram que queriam dar para Jack, o bebê deles, uma vida melhor do que eles tiveram, sem separações e brigas. Em março de 2005, Jack nasceu, mas o namoro deles não melhorou. Mesmo tentando ser bons pais, eles continuavam brigando. Perceberam que ficar juntos não era bom para Jack, então decidiram se separar, mas continuar se dando bem pelo bem do filho. Isso ajudou eles a manterem uma boa relação. Mesmo separados, eles conseguiam dividir bem o tempo com o filho. Pouco depois que Jack nasceu,
Brad se mudou para Nova Zelândia por causa do trabalho. Em 2008, Carmen decidiu ir também para Nova Zelândia, para que Jack pudesse ter o pai e a mãe por perto. Os dois foram morar em Auckland, em lugares que ficavam só a 2 quilômetros de distância um do outro, o que deixava fácil para Jack crescer tendo contato com os dois. Em 2010, Brad começou a namorar outra mulher, que logo ficou grávida. Carmen ficou feliz por ele, gostava da nova namorada dele de verdade. Parece que não tinha ciúmes nem problemas entre eles. Mas aí chegou o dia 29 de junho de 2010. Nesse dia, Carmen e Brad se encontraram para conversar sobre um problema da escola de Jack. Depois da conversa, Jack foi com Brad para passar a semana com ele, como eles tinham combinado. Mas quando chegou a hora de levar Jack de volta para Carmen, Brad não conseguiu falar com ela. Ele ligou várias vezes, mas ela não atendeu. Então, ele foi até o apartamento dela, mas ela não estava lá, e o carro dela também não. Brad perguntou para os vizinhos se tinham visto Carmen, mas ninguém sabia dela. Depois de procurar por vários dias sem achar nada, em 13 de julho, umas 2 semanas depois, Brad foi na polícia avisar que Carmen tinha sumido. A polícia levou o caso muito a sério e começou a investigar logo. No mesmo dia que Brad avisou sobre o sumiço de Carmen, dia 13 de julho, a polícia achou o carro dela. O carro estava abandonado em Hamilton, uma cidade que fica mais ou menos 1h30 longe de Auckland. Uma pessoa que morava perto viu o carro estacionado de um jeito estranho e avisou a polícia, que então levou o carro. Quando a polícia olhou o carro, achou uma mala cheia de roupas no banco de trás, como se Carmen estivesse pronta para viajar. Também acharam 2 cartas no porta-luvas do carro. Uma carta era para Carmen e falava de uma dívida que ela tinha com alguém. A outra carta era para uma pessoa chamada Misty e tinha dinheiro dentro com um bilhete escrito "Obrigada, querida". A polícia contou tudo para Brad, e ele explicou que Carmen tinha trabalhado como escorte num lugar em Auckland, mas tinha parado porque ele pediu, para dar um bom exemplo para Jack. Os policiais começaram então a prestar atenção em todos esses detalhes, tentando entender se tinham alguma coisa a ver com o sumiço dela. Nesse ponto, eles descobriram que Misty era na verdade Carmen, e o dono do clube onde Carmen trabalhou confirmou que ela usava o nome Misty quando trabalhava como escorte. A primeira coisa que os investigadores pensaram foi que o sumiço dela tinha a ver com esse trabalho que ela fazia antes. Então começaram a procurar na área onde acharam o carro, perguntando para todo mundo por ali se tinha visto alguma coisa estranha, mas ninguém tinha visto nada. Os investigadores foram então até o apartamento de Carmen, achando que podiam encontrar pistas sobre para onde ela tinha ido ou com quem estava. Quando chegaram no apartamento, começaram a olhar as coisas de Carmen. As coisas que ela usava todo dia, como chaves de casa, carteira, telefone e bolsa, não estavam lá. Em vários lugares do apartamento, eles acharam pequenas manchas de sangue. Esse sangue estava principalmente no banheiro. No quarto e na sala não tinha sangue. Havia manchas de sangue bem claras na pia e no chuveiro do banheiro. No chuveiro, as manchas eram muito estranhas, pois parecia que alguém tinha colocado algo com sangue embaixo da água corrente, fazendo o sangue subir e sujar a parede. Os policiais também acharam sangue na máquina de lavar roupa. Os policiais então usaram um produto chamado luminol, que mostra sangue que não dá para ver normalmente. Com isso, eles acharam mais manchas de sangue no banheiro e marcas que pareciam pegadas com sangue em um tapete na sala. Mas o que mais chamou a atenção deles foi um tipo de líquido gorduroso no chão. Os policiais pensaram que esse líquido gorduroso podia estar atrapalhando o luminol de mostrar mais sangue. Por isso, pegaram um pouco desse líquido para estudar e descobrir o que era. Todo o sangue que encontraram no apartamento foi levado para ser estudado em laboratório. Os policiais começaram a conversar com os amigos e família de Carmen para saber mais informações. Descobriram que Carmen tinha mandado mensagens para seus amigos no começo de julho, mas ninguém tinha visto ela desde o fim de junho. Nas mensagens, Carmen dizia que precisava descansar e que ia para Hamilton por alguns dias. Ela também mandou uma mensagem para seu chefe dizendo que ficaria fora por um tempo. Isso explicaria por que acharam o carro dela em Hamilton e por que ela tinha feito uma mala. Como acontece sempre nesses casos, os amigos de Carmen não acreditavam que ela faria isso, pois ela nunca sairia sem avisar direito, principalmente sem levar seu filho. Além disso, as mensagens que Carmen mandou pareciam estranhas. As pessoas que conheciam bem Carmen e conversavam muito com ela sabiam como ela escrevia, e aquelas mensagens não pareciam ter sido escritas por ela. Na verdade, Carmen não usava palavras curtas nem errava ao escrever,
Mas essas mensagens tinham os dois tipos de erro. Isso fez as pessoas duvidarem. Se Carmen estivesse tão triste a ponto de querer ir embora, ela teria falado com seus amigos mais próximos. Mas eles disseram que Carmen nunca tinha falado de nenhum problema grande na vida dela. Enquanto isso, chegaram os resultados dos exames. Os policiais descobriram que o sangue achado no apartamento de Carmen era igual ao dela, mas não conseguiram descobrir que líquido gorduroso era aquele no chão da cozinha, mesmo depois de comparar com centenas de outros líquidos. Além disso, acharam sangue de Carmen no carro e na mala dela. As cartas que estavam dentro da mala foram estudadas e tinha DNA de Carmen nelas. Mas não só o dela. Tinha DNA de outra pessoa também. Mas a quantidade de DNA dessa outra pessoa era muito pequena para saber quem era. Isso mostrava que quem escreveu as cartas tomou muito cuidado para não deixar pistas, provavelmente usando luvas. A polícia começou a olhar os vídeos das câmeras de segurança em Oakland, Hamilton e outros lugares perto para saber onde Carmen tinha sido vista pela última vez. Primeiro procuraram nos bares de Hamilton, mas não acharam nada importante. Mas uma câmera perto da casa de Carmen mostrou algo muito importante. No dia 28 de junho, ela aparece saindo de uma loja, parecia tranquila, como se tivesse acabado de comprar algo, e depois vai embora. No dia seguinte, outra câmera mostra ela em um supermercado, mas também nada parecia errado. Carmen estava usando um lenço azul, comprou algumas coisas e parecia calma. Essa foi a última vez que ela usou seu cartão do banco antes de desaparecer. No dia 16 de julho, a notícia do desaparecimento dela saiu na televisão e nos jornais, mas a polícia tentou ter cuidado. Mesmo dizendo que estava sendo clara com todos, não falou muitos detalhes para não atrapalhar as investigações. Nesse meio tempo, a mãe de Carmen pegou um avião da África do Sul para Nova Zelândia para falar com jornalistas. Na entrevista, ela pediu muito para sua filha voltar para casa bem e segura. Mas ela não sabia que os policiais achavam que Carmen podia ter sido morta. Muitas pessoas começaram a suspeitar do ex-namorado de Carmen. Mesmo com a polícia dizendo que ele estava ajudando nas investigações, muitos achavam que ele era culpado. Mas então algo importante aconteceu graças à dona da casa onde Carmen morava. Essa mulher contou que na manhã do dia 29 de junho, ouviu duas pessoas brigando no apartamento de Carmen. Em um momento, ouviu um grito abafado e depois uma voz de homem fazendo xi. Preocupada, a mulher foi até lá e bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela voltou para casa, olhou pela janela e viu Brad no quintal vestindo uma camiseta e calça jeans, com sapatos na mão. A vizinha viu algo muito importante. A camiseta de Brad estava suja de sangue. Quando ela perguntou a Brad por que a camiseta estava suja de sangue, ele disse que Carmen não estava bem por causa de uma doença que ela tinha antes, que segundo ele tinha voltado, e ele foi lá ajudar ela. Ele explicou que o sangue na camiseta era porque Carmen tinha vomitado. Disse também que Carmen estava melhor naquele momento, descansando. A dona da casa não acreditou muito nessa explicação e, depois disso, não dá para dizer exatamente quando, ela mandou uma mensagem para Carmen, que respondeu. Carmen disse que estava doente, que foi ao hospital, mas que agora estava melhor e ia viajar por uma semana. Quando todo mundo ficou sabendo que Carmen tinha desaparecido, a dona da casa começou a duvidar do que Brad tinha falado, e os policiais começaram a prestar mais atenção nele, que parecia estar mais envolvido do que dizia. Quando olharam as mensagens entre ele e Carmen, viram algo estranho. Nas últimas conversas, Carmen começou a escrever com muitos erros de digitação e usar palavras curtas de um jeito que não era dela. Por coincidência, essas palavras curtas eram parecidas com as que Brad usava nas mensagens dele. Enquanto isso, a polícia também descobriu que Brad, nas semanas depois que Carmen desapareceu, começou a ir muito em alguns lugares de Oakland onde ele nunca ia antes, principalmente à noite, e isso era muito diferente do normal dele. Em meados de agosto, os policiais olharam de novo os vídeos das câmeras de segurança e descobriram algo importante. Brad apareceu em um supermercado no dia 28 de junho, o mesmo dia que Carmen foi vista pela última vez, e o estranho é que ele estava lá durante o horário que devia estar trabalhando, algo que ele não costumava fazer. Além disso, é muito estranho que ele estivesse com um amigo, mas parecia que eles quase não conversavam. Brad parecia muito distraído, com o olhar vazio como se estivesse pensando em outra coisa. Entre as coisas que Brad comprou naquele dia tinha sacos de lixo e produtos de limpeza. Com todas essas provas, os policiais anunciaram oficialmente que o desaparecimento de Carmen era na verdade um assassinato. Em toda Oakland foram colocados pontos de controle e várias ruas tinham policiais procurando informações úteis. Centenas de motoristas foram parados e perguntados:
Mas ninguém sabia de nada. Mesmo com as investigações focando em Brad, ele continuava agindo como se fosse inocente. Ele até apareceu na TV, onde falou parecendo muito triste, principalmente sobre como o filho estava sofrendo sem a mãe. Mas um colega de trabalho dele começou a desconfiar muito. Brad trabalhava na construção civil e podia chegar em horários diferentes no trabalho, mas normalmente chegava entre 8 e 10 horas da manhã. Um dia, esse colega viu que Brad chegou em um horário muito estranho. Ele chegou entre 4 e 5 horas da manhã, sem as roupas de trabalho e sem os equipamentos de segurança que precisava usar. Naquele dia, eles iam colocar concreto nas bases de um prédio novo. Mas enquanto eles preparavam o trabalho, uma das barras de ferro estava colocada errado, fora do lugar. E quando o colega falou isso para Brad, ele reagiu muito estranho, mandando o colega não ligar para isso. O colega achou isso muito esquisito, porque esse erro podia fazer o prédio ficar fraco e cair, algo que um engenheiro cuidadoso nunca deixaria passar. Além disso, naquele dia uma lixeira perto do local onde eles trabalhavam tinha um cheiro muito ruim. A lixeira ficava perto de onde os trabalhadores comiam, e o cheiro era tão forte que eles tiveram que mudar de lugar. Mas antes abriram a lixeira para ver de onde vinha o cheiro. Quando abriram, só viram sacos vazios. No final, deixaram a lixeira lá mesmo e depois de um tempo o cheiro sumiu. Em setembro chegou outra pista. Um vizinho de Brad achou uma lixeira no quintal dele. A lixeira não era dele, então a polícia pegou para examinar. Em Oakland, todas as lixeiras têm um número que mostra quem é o dono. Mas os números dessa lixeira tinham sido apagados. Mesmo assim, os policiais usaram um truque esperto. Quando algo é marcado no plástico, as marcas ficam escondidas bem pequenininhas. Quando esquenta o plástico, ele volta ao normal e dá para ver o que estava apagado. Usando uma luz especial para esquentar, os policiais conseguiram ver os números originais da lixeira e descobriram que ela era de Carmen. No dia 20 de setembro, os policiais cavaram onde tinha concreto novo para ver se achavam algo embaixo, esperando encontrar Carmen, mas quando quebraram o concreto e colocaram uma câmera no buraco, não acharam nada. Enquanto isso, um amigo de Brad foi contar algo novo para a polícia. Disse que no dia 2 de julho Brad pediu para passear de barco com ele. O amigo já ia sair com seu barco mesmo e aceitou, mas logo viu que tinha algo errado. Brad estava muito quieto e queria sair às 5 da manhã. No final, combinaram de se encontrar no porto às 9. Quando se encontraram, Brad parecia muito mal, como se não dormisse ou tomasse banho fazia dias. O amigo perguntou o que estava acontecendo e Brad, muito nervoso, confessou que estava com grandes problemas. Por fim, contou que tinha matado Carmen. No começo o amigo achou que era brincadeira, mas logo viu que era verdade. Brad explicou que passou a semana toda procurando um lugar para esconder o corpo, o que batia com os lugares onde seu celular tinha estado durante a noite. Ele abriu o porta-malas do carro e mostrou vários potes de plástico cheios de concreto. Disse que cortou o corpo de Carmen em pedaços, colocou nos potes e encheu de concreto. Brad queria levar esses potes para o meio do mar e jogar lá. O amigo ficou apavorado e tentou explicar que o plano podia dar errado, porque os potes de concreto podiam boiar ou mergulhadores podiam achar. Mesmo assim, Brad insistiu, então colocaram os potes no barco. Mas depois o amigo não quis mais ajudar. Voltaram para o porto, esperaram todo mundo ir embora e colocaram os potes de volta no carro de Brad. Antes de ir, Brad deu ao amigo um celular descartável, pedindo para usar só ele para falar com Brad dali para frente. Naquela mesma noite, Brad ligou desse celular novo para o amigo e, mesmo depois do amigo ter dito não, Brad tentou mais uma vez convencer ele a ajudar a sumir com o corpo de Carmen, mas o amigo disse não de novo. Nos dias seguintes, o amigo viajou e quando voltou, surpreendentemente aceitou encontrar Brad de novo, mesmo depois de saber da coisa horrível que ele fez. Nesse encontro, Brad não falou nada sobre Carmen nem sobre ela ter sumido, mesmo que todo mundo na Nova Zelândia estivesse falando disso. De qualquer jeito, é triste pensar nesse amigo. Depois, Brad pediu para ele mentir para a polícia, dizendo que naquele dia eles só tinham ido pescar e que nada estranho tinha acontecido. Mas Brad não pediu ajuda só para esse amigo. Outro homem contou que Brad apareceu na casa dele do nada, muito nervoso, tremendo e gaguejando. Confessou que matou Carmen e pediu ajuda para enterrar o corpo, mas esse também disse não e Brad foi embora. Outra testemunha, o amigo que aparece com Brad nas câmeras do supermercado, confirmou que Brad tinha contado que matou Carmen, e Brad tinha mandado uma mensagem pedindo uma coisa específica. O pedido era: pode trazer 3 sacos de lixo e uma garrafa de querosene? Por favor,
Não conte para ninguém. Os dois se encontraram no supermercado, mas o amigo esqueceu de comprar os sacos de lixo, então entraram e compraram juntos, junto com outros produtos de limpeza. Depois foram para o apartamento de Carmen e, acredite, esse amigo ajudou Brad a limpar o apartamento. Outro amigo de Brad que foi falar com a polícia depois contou que Brad pediu para ele mentir para a polícia. Devia dizer que tinha visto Carmen no dia 1º de julho. Agora tinha muitas pessoas falando contra Brad. Mas ninguém entende porque esses amigos não foram logo contar para a polícia. Eles só foram contar meses depois, o que é muito estranho. No dia 21 de setembro, depois de muitos dias investigando, a polícia finalmente prendeu Brad, mesmo sem ter achado o corpo de Carmen. A prisão surpreendeu muita gente porque, tirando esse grupo de amigos que escondeu o que sabia, Brad sempre pareceu normal. Outros amigos começaram a lembrar de coisas estranhas que ele tinha feito. Mesmo com ninguém tendo avisado a polícia antes, os policiais tinham provas suficientes para prender Brad. O mais estranho é que mesmo depois de se separarem, Brad e Carmen pareciam se dar bem. Por isso esse caso deixa todo mundo confuso, principalmente quem conhecia eles. Tudo parecia bem e não tinha motivo para Brad matar Carmen. Depois de prender Brad, os policiais procuraram na casa dele e acharam um recibo de supermercado do dia em que ele e o amigo apareceram nas câmeras. O recibo mostrava que Brad comprou esponjas, detergente, vários sacos de lixo, uma revista e vitaminas. Os policiais acharam que Brad comprou a revista e as vitaminas para não parecer suspeito, talvez porque ele tinha praticamente contado para todo mundo que matou Carmen. Além disso, descobriram que Brad comprou uma faca grande de açougueiro e um pote grande de plástico no dia 30 de junho. Os policiais também descobriram que Brad não tinha só um celular, mas dois, e isso foi muito importante para entender quando tudo aconteceu. Carmen foi morta em Oakland, mas o carro dela foi achado em Hamilton, que é longe. Os policiais achavam que Brad deixou o carro em Hamilton para confundir as investigações, mas o celular principal dele não mostrava que ele tinha ido para lá. Mas o segundo celular, que a polícia só descobriu depois, mostrava que ele estava em Hamilton no dia 5 de julho, quando o carro de Carmen foi achado. Depois de deixar o carro lá, Brad ligou para um amigo com um celular descartável pedindo para buscar ele. As provas mais importantes foram achadas no carro de Brad. Primeiro, o carpete original do porta-malas tinha sumido. Brad tinha colocado um carpete novo, cortado para caber certinho no porta-malas. Quando os policiais tiraram o carpete, viram que Brad tinha pintado várias partes do porta-malas de preto, provavelmente para esconder algo. Além disso, o carro tinha um cheiro muito ruim, misturando cheiro de coisa podre com desodorante. Quando os policiais tiraram o banco de trás, viram que estava todo manchado de sangue. Também viram duas marcas no vidro de trás que pareciam ter sido feitas pelas rodas da lixeira de Carmen. Quando colocaram a lixeira no carro do Brad com as rodas viradas para trás, tudo se encaixou direitinho. As rodas combinavam certinho com as marcas no vidro de trás do carro. Usando luminol, acharam sangue dentro da lixeira. Quando olharam o banco do carro que estava manchado de sangue, os testes mostraram que era sangue da Carmen. Agora tudo fazia sentido. Brad matou Carmen, cortou o corpo dela em pedaços, colocou na lixeira e depois levou no porta-malas do carro dele. A tampa da lixeira provavelmente abriu durante a viagem e o sangue vazou, manchando o porta-malas e o banco de trás. Brad jogou o corpo fora e tentou limpar o carro usando desodorante para esconder o cheiro ruim. Brad colocou diferentes partes do corpo em vários recipientes, colocou cimento dentro e depois se livrou deles. Depois, tentou limpar o carro usando desodorante de novo para tirar o cheiro ruim. Os investigadores encontraram um desodorante na frente do carro. Eles também olharam as mensagens do Brad e viram que eram muito parecidas com as mandadas do celular da Carmen, usando as mesmas abreviações e jeito de escrever, quase igual. E mais, a letra da carta que acharam no carro da Carmen, aquela que dizia muito obrigada, querido, parecia ser a letra do Brad. Tem mais uma coisa importante. Brad fez muitas pesquisas na internet sobre sangue, assassinato, como se livrar de um corpo, como fazer um crime perfeito e como limpar sangue. Ele fez tantas pesquisas que nem dá para contar, e não foi só quando a Carmen sumiu, ele já pesquisava isso há mais de um ano antes. Então, Brad estava planejando matar Carmen fazia muito tempo, mas ninguém consegue entender por quê. A vida deles parecia tão boa, tudo tranquilo, e até a família e os amigos mais próximos não entendem o motivo. Talvez Brad tenha fingido ser uma pessoa diferente esse tempo todo. Os policiais esperavam que Brad explicasse tudo, mas ele não quis ajudar. Depois que foi preso,
Ele não quis falar nada útil e continuou dizendo que não tinha nada a ver com o sumiço da Carmen. Então, no dia 27 de setembro, o advogado do Brad falou para a polícia onde podiam achar o corpo da Carmen, mesmo com Brad ainda dizendo que era inocente. Como alguém pode dizer que é inocente mas saber direitinho onde está o corpo da pessoa? Brad nem tentou explicar como sabia onde a Carmen estava, nem tentou culpar outra pessoa. Só falou o lugar e mais nada. Os investigadores foram até esse lugar, uma área com muitas árvores em Westland. Quando chegaram lá, dava para ver logo onde o corpo da Carmen estava enterrado. Tinha várias covas rasas e em cada uma delas os investigadores acharam um recipiente de plástico. Um deles era bem grande e tinha o corpo da Carmen, e os outros, um pouco menores, tinham os braços e pernas dela, todos cortados em duas partes. Em todos os recipientes tinha cimento. Levaram o corpo para o médico examinar e finalmente tinham provas suficientes para acusar Brad de assassinato e de atrapalhar a justiça. Em maio de 2011, Brad estava na cadeia e ainda dizia que era inocente. 2 meses depois, em julho, saiu o resultado do exame do corpo da Carmen. O médico disse que ela morreu porque levou 8 pancadas muito fortes na cabeça. Em novembro de 2011, finalmente apareceu o que parecia ser o motivo. Brad mudou sua história e disse que era culpado, contando porque matou Carmen. Ele disse que no dia 29 de junho foi até a casa da Carmen para falar sobre os problemas do filho deles na escola. Jack estava sofrendo bullying e ela achava que ele precisava mudar de escola, mas Brad não concordava, dizendo que já tinha conversado com o professor do Jack, que falou que estava tudo bem. Mas Carmen não mudou de ideia. Brad achava que ela estava exagerando e que não tinha problema nenhum. Os dois não queriam ceder e a discussão ficou feia. Carmen, muito nervosa, falou que não importava o que ele pensava porque ele não era o pai do Jack. Quando Brad ouviu isso, perdeu a cabeça, pegou o taco de beisebol do Jack que estava no chão e bateu várias vezes na cabeça dela. Quando viu que Carmen estava morta, ficou desesperado e tentou esconder o que tinha feito, mas fez tudo muito mal feito. Eu não sei vocês, mas eu não acredito nada nessa história. Não faz sentido, principalmente porque a gente sabe que Brad tinha pesquisado sobre coisas horríveis meses antes da Carmen morrer. Na minha opinião, ele inventou essa história toda para não ser acusado de ter planejado o assassinato, e infelizmente nunca vamos saber a verdade a não ser que ele conte mais coisas no futuro. O julgamento do Brad aconteceu alguns meses depois que ele confessou, em março de 2012. Ele pegou 6 anos de prisão por atrapalhar a justiça, e prisão para sempre pelo assassinato da Carmen, mas com chance de sair depois de 13 anos. Muita gente ficou chocada com essa pena. O juiz falou que Brad mostrou que estava muito arrependido e que ele é um homem inteligente com um futuro brilhante pela frente, e eu também fiquei sem palavras com isso. Agora o menino Jack mora com a família da Carmen em uma cidade pequena no interior, usando um nome diferente, porque querem que ele possa ter uma vida mais normal possível.